Olá, Olá, pessoal. tudo bem? Boa noite. Mais uma. Estamos aqui mais uma sexta-feira, fazendo a nossa análise de marketing jurídico, e hoje para tentar responder por que o seu conteúdo nem sempre atrai cliente, né? Aí a gente está falando de redes sociais, mas a gente está falando de conteúdo de uma forma geral, né? Por que o conteúdo de marketing jurídico, às vezes, dá a sensação de que não está sendo suficiente para atrair clientes? E isso é mais comum do que as pessoas imaginam, né? É muito comum. Gera uma frustração enorme, gera um esforço enorme, porque você se dedica a produzir um conteúdo, se dedica a fazer alguma coisa legal para a sua audiência, e quando aquilo não engaja, ou quando você sente que aquilo não engaja, gera uma frustração danada. Então a gente vai falar hoje muito sobre isso, tanto da importância de você ficar de olho nisso, por que você tem que prestar atenção nisso, e até, claro, dicas para você ter um conteúdo que engaje mais, afinal, A nossa o objetivo... intenção é hoje tentar não só esclarecer por que isso acontece, mas o que você precisa fazer para que, né, essa situação se reverta se você estiver passando por isso, né? A gente já ouviu muitas vezes, né? Ouvi hoje, inclusive, mais cedo, de um advogado, dizendo: o meu conteúdo não está indo para o público que eu gostaria nas minhas redes sociais. Já ouvi outras vezes de falar, às vezes eu publico, etc. E ainda mais pensando em conteúdo de marketing jurídico, que geralmente parte de um conteúdo jurídico, né? Muitas vezes o advogado se prepara, planeja, investe um tempo ali produzindo conteúdo, ou produzindo um artigo, enfim, né? Às vezes até um card mesmo de redes sociais. Qualquer esforço que você tenha, né, é bom que ele seja um esforço que te traga algum resultado. E aí a sensação às vezes fica de que está ali produzindo, né, falando num corredor vazio, né? Falando para ninguém. E às vezes você vê de outro lado também, né? Às vezes vê a rede social está crescendo, você está ganhando seguidor, seus seguidores estão ali, ou você já tem uma rede construída, mas o teu conteúdo às vezes está gerando um engajamento abaixo do possível, né? Abaixo do potencial. Porque... Mari, então, eu queria até propor aqui um exercício. Primeiro, boa tarde, Tomás, boa noite, bem-vindo aí. Queria propor, então, assim, para a gente entender por que o conteúdo não está engajando, acho que a gente tem que voltar para o centro da questão e, assim, entender o que faz um conteúdo não engajar, quais são os principais problemas disso, para que a gente possa solucionar isso lá na outra ponta. Tá, então onde é que começa esse problema, né? Isso. No geral, a gente percebe que esse problema tem duas origens, assim. Uma é de o advogado ter construído uma base de seguidores, uma base de audiência, né? Entendi. As pessoas que acessam o seu conteúdo, seja no site ou seja nas suas redes sociais, não serem as pessoas que têm o perfil do seu cliente. Uma base descolada, então. Uma base diferente das pessoas que potencialmente podem te contratar. Né? Não é incomum que isso aconteça. Isso acontece muito, sabe quando? Quando o advogado já tem o perfil pessoal. Sim. E aí, de repente, ele resolve que vai... Aí começa a usar aquele perfil pessoal para postar conteúdos profissionais, muda toda a estratégia de conteúdo do perfil, né? Antes era um perfil de postar a sua foto de final de semana, a sua foto com a família, as suas inspirações ali de Instagram, e de repente começa a postar conteúdo de marketing jurídico. Entendi. Tá. Você traz nesse movimento uma base de seguidores que são a sua família, os seus amigos, e nenhum problema da sua família os seus amigos te seguirem. Só que a gente fala, aí a gente entra na questão do algoritmo da rede social, né? A rede social, ela Instagram e o Facebook principalmente, né? Mas o LinkedIn também, todo o algoritmo de rede social tem isso por trás um pouco, que é o fato de que ele entende que a audiência que interage com o seu conteúdo, ou seja, as pessoas que compartilham, que curtem, comentam o seu conteúdo, assistem às suas lives, são as pessoas, o perfil de usuário daquela rede social que tem interesse
naquele tipo de conteúdo. Então, se as pessoas que estão interagindo com o seu conteúdo, né? Ou seja, você formou essa base de seguidores, essa audiência, que não necessariamente reflete o perfil do seu cliente, mas é uma audiência que está engajando, está interagindo com o seu conteúdo, esse movimento passa para o algoritmo da rede social o seguinte recado: olha, pode mostrar esse meu conteúdo, pode sugerir o meu perfil para outras pessoas que tenham o mesmo perfil dessas pessoas aqui. Então, a questão da formação da base, né, atrair para a sua audiência, seguidores ou para a audiência do seu site, as pessoas que tenham o perfil de potencial cliente, né, perfil de pessoa que pode te contratar, é um primeiro passo super importante. Tá, então você está me dizendo que quando você pega um perfil que de repente não tenha muito a ver com o que você está se propondo a fazer agora, né? Você vai falar com uma base distante. Seria o mesmo que eu estar oferecendo, digamos, filé mignon para um vegetariano? Ou não chega a ser tanto não assim? Não chega a ser tanto assim. Mas é um pouco também, né? Mas é como se você tivesse oferecendo filé mignon para alguém que não vai comprar o filé mignon. De repente a pessoa até pode vir a consumir o filé mignon, mas no dia a dia dela, ela está mais interessada em comprar frango, comprar carne de porco, eventualmente até carne de soja, e o filé mignon vai ficar lá no meio das opções todas, entendeu? E aí alguém que esteja querendo consumir aquele conteúdo específico. Entendi. Obviamente, então, a pessoa não vai engajar tanto, né? Porque se aquele conteúdo não faz sentido ou muito sentido para ela naquela ocasião. Não, e assim, acontece com a gente também, assim, das pessoas interagirem no conteúdo, porque são pessoas que nos conhecem, né? Falam, vou curtir para dar uma força e tal, etc. E isso pode ser bom em alguma medida, mas é que se for só isso, a gente passa uma mensagem para o algoritmo da rede social equivocada, diferente daquilo que a gente quer produzir. Porque muita gente se pergunta também, desculpa te interromper, é o seguinte: eu já tenho um perfil, já tem várias pessoas ali e tal, eu vou começar do zero um perfil novo, não é melhor aproveitar esse perfil que já tem pessoas? Isso é muito comum, a pessoa pode perguntar isso, inclusive a audiência pode estar se perguntando isso agora. Não, é comum, e eu sempre digo assim, que você pode, né, essa é uma pergunta que aparece muito nos cursos e nas palestras que eu dou. Legal. E aí a resposta que eu dou é, você pode aproveitar o seu perfil pessoal para transformá-lo num perfil profissional. Agora, na hora de... Não basta fazer isso só mudando o que você posta, né? Para fazer esse movimento, você também tem que pensar em como você vai atualizar, oxigenar a sua base de seguidores, por exemplo, né? Se a gente estiver falando de redes sociais, como é que você vai oxigenar a sua base de seguidores e trazer para te seguir essas novas pessoas? E aí tem diversas formas de fazer isso, né? Um caminho, aí já dando a primeira dica aqui da nossa live, um caminho é você, por exemplo, começar a interagir mais, né? Seguir e interagir mais com perfis que se conectem com o tipo de pessoa com quem você quer atingir. Então, dando um exemplo prático, se você é advogado e está tem lá o seu perfil pessoal e atua na área de direito do consumidor, e aí vai falar, não, vou aproveitar aqui o meu perfil, que todo mundo é consumidor, minha família os meus amigos são, de repente posso aproveitar isso, mas por que não começar a interagir com os seguidores de outros perfis que falem sobre direito do consumidor, né? Então, de repente, até, sei lá, o perfil do próprio Procon, do Reclame Aqui, enfim, né? Onde estão essas pessoas para você ir lá e se conectar com elas e, eventualmente, elas passarem a te seguir. Lembrando sempre, tá? Que essa interação com essas pessoas, com esses outros perfis, sempre pautada em conteúdo informativo. Então, você pode ir lá, a gente já falou isso em outras lives aqui, você pode ir nesses outros perfis e ver o que as pessoas estão comentando, né? Principalmente perfis muito grandes, que tem muitos seguidores. Às vezes tem um post, tem muito comentário. E aí, o próprio perfil não dá conta de responder todos os comentários. Não invalida que você, como especialista naquele tema,
comente, né, responda ao comentário de alguém, dando uma informação, tirando uma dúvida que eventualmente o dono lá do perfil não conseguiu interagir. Então, essa é uma maneira de você oxigenar a sua base e fazer com que o seu público seja esse público que represente o perfil de cliente com quem você quer se conectar. Legal, então vamos recapitular aqui. Então, a gente está falando que conteúdos que não atraem, que não engajam. Então, o primeiro problema pode ser o primeiro problema pode estar na sua base. Você pode estar falando com as pessoas não erradas, mas não exatamente com a pessoa certa que você está buscando, é isso? Isso, com as pessoas que não são potenciais clientes. Legal. Qual seria o segundo, então, problema? Então, e a outra origem desse problema, que na verdade é a mais comum, tá? Então, atenção agora, porque agora a nossa conversa vai se estender por esse ponto agora, tá? Que assim, a origem mais comum desse problema do conteúdo não atrair cliente ou não atrair a atenção dos clientes é o fato da abordagem que o advogado dá para o conteúdo não ser a abordagem a abordagem preferida, né? Ou a forma como o seu potencial cliente espera ou pensa sobre aquele determinado assunto. Entendi. Talvez tenha ficado um pouco confuso, a gente vai explicar um pouco sobre isso, tá? Mas assim, muitas vezes, né? Não vou nem dizer às vezes, não. A maioria das vezes, o tema, o conteúdo, né, o assunto sobre o qual você está postando, publicando, fazendo vídeo, fazendo live, etc., é um tema, sim, relevante para o seu cliente, né? Às vezes você está falando de uma questão legal, de uma lei que mudou, um decreto, uma medida provisória, alguma coisa que potencialmente vai impactar a vida daquela empresa ou o dia a dia das pessoas, alguma coisa que a pessoa precise prestar atenção, mas a forma como você apresenta isso para eles, ou seja, a forma como você põe isso na sua vitrine, que é o seu feed ali, a sua rede social, não faz com que ele olhe para isso. Porque, assim, as pessoas só prestam atenção naquilo que fazem sentido para ela de forma muito imediata, principalmente nas redes sociais, né? Entendi. É a história do nosso fator dedo nervoso, né? E eu tenho um caso curioso sobre isso, que é um influencer, uma pessoa que eu gosto, não é nem influencer, é uma pessoa de marketing mesmo, que eu gosto muito, mas no começo eu não gostava dele. Eu vi os conteúdos dele, só que eu vi os conteúdos dele já no final de uma jornada que ele produzia de conteúdo, e esse final da jornada falava muito de ganho financeiro, de números, de dígitos, e para mim aquilo não era tão importante. O importante mais era o conhecimento, era aprender coisas novas e coisas eficazes. Então, no começo eu até achava ele meio estranho, enfim, não gostava. Achava um papo meio atravessado. Um papo bem atravessado, E ainda mais a gente, né, que trabalha com marketing, que sabe o quão difícil é você conseguir gerar esses resultados. Não é que seja difícil, mas você sabe o quão suado é isso. Então, eu achava aquilo muito surreal. E aí, só que eu continuei. Aí, em outro momento, eu comecei a consumir conteúdo dessa pessoa e os conteúdos estavam diferentes. Eu acho que ele mudou a abordagem, ou a etapa da jornada dele estava diferente, e ele começou a me dar conteúdo útil. E aqueles conteúdos, eu comecei a usar um pedaço daqueles conteúdos no meu dia a dia de trabalho, no dia a dia que ele tá ligado, e, cara, começou a me ajudar. Aquilo fazia sentido. Toda vez que eu ouvia ele falar alguma coisa, aquilo fazia sentido. E aí mudou completamente a minha relação com ele. Por quê? De conteúdo em conteúdo, pequenos conteúdos que iam fazendo sentido, e mais, que iam me ajudando no meu dia a dia de marketing, eu comecei a ter confiança nele. Então, esses conteúdos úteis geraram confiança a ponto de eu me aprofundar na relação com ele, a ponto de eu querer ver mais conteúdo, de eu me inscrever numa newsletter que ele tem. E não fui futuramente de até participar de um curso que ele promoveu. Então, foi uma construção, mas tudo por conta da abordagem. Se ele segue naquela primeira abordagem lá... Que era uma abordagem que falava muito... você pode ganhar tantos dinheiro, né? Tantos de dinheiro. Você
desse jeito de fazer marketing digital, você vai ganhar muito mais dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. Era uma abordagem muito pautada nisso, né? E que talvez para um público jovem, para um cara que está começando, aquilo talvez fosse um grande sonho. O cara ia ouvir aquilo e falar, nossa, é isso que eu preciso, estou começando agora, eu já quero começar ganhando dinheiro. E eu, como já não estou começando, já estou um tempinho em marketing, eu estava atrás do conhecimento, que eu sei que não existe dinheiro fácil, existe exatamente. muito E aí, trabalho. quando você começou, me lembro bem disso, né? Quando você começou a ver, assim, eu me lembro que teve uma pessoa que começou a falar pra gente um pouco sobre o conteúdo do fulano, e a gente ficava, não, já ouvi umas coisas dele, não sei o quê. Só que, assim, a gente ouvia, né, via os vídeos, ouvia as coisas que ele falava, sei lá, anos atrás, né? A gente está em 2020, sei lá, 3, 4 anos atrás. E aí, 3, 4 anos atrás, a coisa era muito pautada em ganhe muito dinheiro. Mas aí, tanto que essa pessoa falou pra gente, não, porque ele fala umas coisas legais, etc., a gente deu uma segunda chance e foi lá. E aí, quando a gente voltou no canal do YouTube dele, né? No caso, foi no YouTube. Eu me lembro que o Rafael falou pra mim, Mari, olha, eu assisti uns 2 vídeos e, caramba, tem umas coisas muito legais. Eu, ainda resistente, falei, não, mas esse cara, não. E aí, enfim... Ele falou, não, toma aqui, vou te passar esse link aqui, olha essa dica que ele deu. Só assiste esse vídeo. Assiste só esse. Assiste só esse aqui, ó. E era uma coisa, assim, que não era nenhuma solução mirabolante, pelo contrário, era uma dica, assim, uma coisa simples, sabe? Às vezes meio mal comparando, assim, é o jeito como você aperta o parafuso, sabe? Aperta o parafuso. Que muitas vezes é o segredo. Exatamente, você tá ali apertando, mas aí você fala, não, ó, em vez de você pegar assim na chave, pega desse outro jeito e faz o giro dessa forma. Então foi uma diquinha, assim, pequena que a gente aplicou e a gente falou, caramba, aqui tem um negócio aqui. Mas muita gente busca isso, né? E aí, esse aprimoramento técnico, né? Exatamente, é aquela história que a gente fala aqui. As pessoas estão nas redes sociais para se entreter, para se conectar com outras pessoas e para aprender. E aí, quando a gente fala de aprendizado, não é que a pessoa quer fazer necessariamente, né? Não é que a pessoa necessariamente quer fazer um curso online ou uma pós-graduação, muito pelo contrário. O conteúdo educativo, que a gente chama, né? O conteúdo de aprendizado que se busca nas redes sociais, principalmente, são esses aprendizados do dia a dia, né? Essas dicas práticas. Por que os vídeos, né? Aqueles vídeos que mostra, assim, 10 dicas de coisa que você pode fazer com a garrafa PET, né? É um vídeo de 1 minuto que te mostra um monte de jeito de você usar a garrafa PET. Aquele vídeo clássico da gravata, do nó da gravata, né? Também, né? Os meninos, ou quem usa gravata, não tem problema nenhum. Quem nunca assistiu esse vídeo de dar um nó na gravata? Durante muito tempo, esse vídeo foi um dos mais assistidos do YouTube, né? Lá porque ele te ajudava. Quando tudo no YouTube ainda era mato, esse vídeo foi muito tempo assistido. Mas, assim, por que a gente fica, né, atrás de videozinho da receita e etc? Enfim. Então, esse conteúdo, né, esse microaprendizado do dia a dia, né, coisa que a pessoa pode aplicar, que talvez, assim, a grande diferença nessa questão da abordagem. Porque aí, voltando aqui para o nosso papo, né, de marketing jurídico, o que a gente mais vê, a gente vê 2 coisas. Assim. Uma coisa é as pessoas falando, não, mas a advogada não pode falar do juridiquês. Isso é uma coisa, tá? É linguagem, mas não é disso que a gente está falando. Não basta você abandonar o juridiquês, falar das coisas de uma forma simples, mas o como você falar continuar sendo uma forma que não atrai atenção, que não oferece nada de útil. Isso é importante, que não oferece nada de útil para a pessoa que está te seguindo, né? Então, pensando aí, se você vai falar sobre sei lá, LGPD, que é o assunto do momento, né? LGPD é um assunto que impacta todo mundo, todas as empresas, todas as pessoas, e a gente vê um monte de gente falando, mas às vezes, assim, e aí eu tô falando um pouco como, nesse momento, no lugar de pessoa que buscou conteúdo, né, sobre LGPD,
Ou se buscou. Para entender, não, e assim, óbvio que a gente buscou por conta do nosso ofício aqui, né, de trabalho de marketing jurídico, mas a gente também buscou entender sobre isso, assim, como é que isso vai impactar a nossa empresa? E de outro lado, como isso vai impactar a nossa vida? E eu confesso para vocês, assim, a gente levou alguns meses até conseguir alguém que pegasse o papel e a caneta e falasse, ó, tem que fazer isso. Aí eu falo, entendi, né? Como que a gente faz para se adequar, né? A pessoa me deu ali um passo a passo, porque assim, e às vezes não, na maioria das vezes, Rafael, o que a gente percebe é que são coisas que para o advogado é tão básico, mas para a pessoa que está do outro lado, que não tem esse conhecimento jurídico, sabe, uma porta que se abre, né? A história é o que dispersa a névoa, né? Isso. Que assim, o advogado às vezes se surpreende e pensa, mas eu não vou falar sobre isso é uma coisa muito básica. Mas isso é muito simples, isso todo mundo sabe, não sabe, gente. Não até sabe. Porque o seu cliente, até porque quem está do outro lado, quem deveria estar do outro lado, são potenciais clientes. E potenciais clientes nem sempre vão ter aquele conhecimento. É claro que no mundo jurídico tem muito cliente que é o diretor jurídico de uma empresa grande. Talvez ele tenha algum conhecimento, mas mesmo assim ele pode não ter o seu nível de conhecimento. Não em relação àquilo que você está falando. Então, e às vezes ele nunca pensou sobre determinado assunto. Sobre aquele ângulo, né? Pela abordagem que você pode dar. Porque Exato. mesmo que a pessoa seja advogado e está numa posição de executivo jurídico, quando ele está nessa posição, ele está preocupado com outras questões. Por que o executivo jurídico contrata um escritório de advocacia? Contrata porque, assim, quando ele está na posição de executivo, ele está preocupado com outras questões e aí está olhando para aquele tema, para aquele assunto, de um lado, né, por um ângulo que não é o mesmo ângulo do advogado. Então, com certeza, o advogado tem essas perspectivas para acrescentar, né? Então, e se você consegue ajudar ele de alguma forma com o seu conteúdo, se aquele conteúdo que você passa vai ajudar ele genuinamente no dia a dia dele, cara, ele vai ficar super agradecido por você. Isso vai gerar um gatilho mental aí na hora de reciprocidade, porque ele vai ficar muito grato por aquilo. E as chances de você ter sucesso numa futura conversa com essa pessoa ou com quem estiver escutando você são muito maiores. Então, essa ajuda, esse conteúdo útil, esse conteúdo que ajuda a pessoa no dia a dia, na prática, é muito importante. E aí a gente estava falando da coisa, isso é o que normalmente faz o conteúdo se destacar e essa ilustração do dispersar a névoa, né? Foi uma coisa que eu falei ontem. Ontem eu participei do Congresso de Gestão Jurídica da ESA. Aliás, vou deixar um abraço aqui de novo para a Lisandra. Parabéns por essa iniciativa. Sabe? Foi realmente, foram vários dias falando sobre vários assuntos de gestão jurídica. Ontem foi um dia todo dedicado a marketing jurídico. Um evento que foi gratuito, assim, muito rico para o advogado. Mas, enfim, e aí na minha palestra eu comentei sobre isso, né? O quanto que é importante a gente lembrar do fator que a gente já comentou muitas vezes aqui, que é o fator dedo nervoso, né? A pessoa tá ali na rede social, rolando o feed, né? E aí, no momento que a pessoa tá ali rolando o feed, ela tá prestando atenção. Às vezes ela tá prestando atenção num monte de coisa e às vezes ela tá só nesse movimento mecânico, prestando atenção em nada. É como se tivesse uma névoa ali na frente da tela, que ela está olhando para aquilo, mas não está capturando nada, né? Uma coisa que muita gente não se dá conta é que, assim, no começo lá do trabalho em redes sociais, internet, mais redes sociais, era tudo muito árido. Então, qualquer coisa que você publicava, eu lembro que eu estava lá nessa época produzindo muito conteúdo, era assim, tudo viralizava, você não precisava ter muito trabalho, qualquer coisa que você postasse tinha vários likes, vários comentários, você vendia muito com conteúdo orgânico, assim, sabe, um conteúdo simples, aquilo já até virava venda. Só que aconteceu, ninguém é bobo, então todo mundo olhou para aquilo e falou, também quero estar nisso, então todo mundo entrou. E quando todo mundo entra, você gera
um aumento de tanta informação, aconteceu que tanta gente começou a criar conteúdo, que fez esse efeito que a Mari está falando, que é a névoa de conteúdo. Então, hoje em dia, se você postar qualquer coisa, se você não tiver uma estratégia legal, se você não pensar, não planejar, não entender muito bem para quem você está falando, você fica na névoa, você não sai dessa névoa, porque é muita coisa, é muito conteúdo. E ainda mais para o mercado jurídico, uma coisa que muita gente usa para sair da névoa, para ultrapassar a névoa, é o conteúdo patrocinado, é impulsionamento de post, que aí aquilo aumenta a visibilidade, aumenta... Nos segmentos em geral. Em geral, em outros segmentos que não seja jurídico, a pessoa usa o impulsionamento, só que a gente sabe que no meio jurídico isso... Nem sempre é possível. Nem sempre é possível, Então, você vai ficar na névoa. Se você não pensar legal sobre o que você está fazendo, se você não usar a melhor estratégia, você vai ficar no meio dessa névoa e não vai conseguir furar essa névoa e chamar a atenção da pessoa que você quer, do seu cliente, né? Você falou muito sobre isso ontem, né? Explica um pouco desse conceito de furar a névoa. É isso, né? Você se imaginar, né? Imagina que você está nesse ambiente, né? Num ambiente que está muito nublado, né? Que está cheio de névoa, aquela coisa embaçada. E aí, de repente, você... o que normalmente fura a névoa, né? Sei lá, às vezes o sol nascendo tem um facho de luz que atravessa e aquilo chama atenção no meio daquele ambiente nublado, né? Daquela neblina. E é um pouco essa sensação que as pessoas têm, né? Quando você está ali rolando o feed do celular, ali no celular, rolando o feed da rede social, sem um objetivo específico, né? É aquela história do se entreter. Quando você pega a rede social e fala, tô aqui de bobeira, vou dar uma olhada no Instagram. Todo mundo faz isso. O brasileiro hoje passa 3 horas e 45 minutos do dia, em média, na rede social. Garanto que boa parte dessas 3 horas e 45 minutos é para se entreter, para ocupar o tempo, tá? Então, a pessoa está ali, ela não está com nenhum objetivo específico, né? Ela está ali vendo as coisas. Aí, de repente, vai ver um vídeo engraçadinho, vai ver a foto de alguém que ela não vê há muito tempo. Essas pequenas coisas vão furando a névoa, né? Aquilo que faz ela parar o olhar durante alguns segundos é o que fura a névoa. E aí, assim, a pergunta que fica aqui é: como é que o seu conteúdo vai ser esse estímulo que vai fazer a pessoa parar, nem que seja por 2 segundos ali, né? Prestar atenção. E é uma atenção de microsegundos mesmo, assim. Tanto que uma das métricas que o Facebook considera para visualização de vídeo, por exemplo, o Facebook considera 10 segundos, se a pessoa assistiu 10 segundos de um vídeo, para a métrica de... E aí eu estou falando de Facebook e Instagram, que é a mesma plataforma para isso. Assim, a visualização de 10 segundos de um vídeo já indica que aquele vídeo teve sucesso. Então, você está falando de 10 segundos da vida da pessoa que ela te entregou, que ela te ofereceu, né? Que ela se permitiu dar 10 segundos da atenção para assistir um vídeo. E às vezes é isso que a gente está disputando assim, na rede social. E acontece uma coisa muito engraçada que é assim, e aí a pessoa vê essas furadas de névoa, assim, com conteúdo de entretenimento, conteúdo engraçadinho, conteúdo bonitinho. Exatamente. E acha que é isso que faz furar névoa pro mercado dela. Só que assim, o mercado dela não é de entretenimento. Ou pelo menos no geral não é. O mercado dela se encaixa numa coisa mais relacionada à educação, a ensinar alguma coisa para as pessoas. Então, quando a pessoa pega um exemplo de entretenimento e usa no seu próprio no seu próprio perfil, na sua própria rede, ela está transmitindo uma comunicação errada para sua base, porque o papel dele ali não é entreter, é educar, digamos assim, e ainda atrai pessoas que estão em busca de entretenimento e não de educação. Então, além de você... volta lá para aquele primeiro problema, que é de atrair a pessoa, né, o público que não é o público que vai te contratar. De repente vai curtir o seu vídeo, mas e aí? Não vai sair daí, Você faz uma coisa que não tem a ver com o seu público, ou seja, você não fala para o seu público e ainda atrai público que não deveria ser o seu, que é a pessoa que está atrás de entretenimento, de coisas engraçadinhas. Então, mas agora a gente vai ensinar como furar a névoa. Então, assim, vai sair sem isso. O recado geral: muito cuidado na hora de ficar repetindo padrões, tá? Isso, assim, eu tô falando porque a gente tem visto muito
em diversos segmentos, mas principalmente no segmento jurídico, que é para onde o nosso olhar está direcionado, né? Assim, a gente acompanha conteúdo jurídico em rede social todos os dias, quase que o dia inteiro. E, assim, a gente tem visto muito as pessoas buscando se destacar, né? Buscando esse momento de furar a névoa, repetindo padrões que não necessariamente são os padrões que a base dela espera. Exatamente, são os padrões que vão gerar, não vou nem dizer adequado, porque eu não estou aqui para ficar fazendo julgamento de valor do que é adequado ou não, mas assim, que no geral não é o padrão que vai trazer resultado, né, resultado de negócio para o advogado ou para o escritório, né? Então, a gente sabe que a gente está, quando a gente está falando desse ambiente aqui, Instagram, Facebook, né, pessoal? Facebook, mas enfim, esse ambiente da rede social, ele é muito ditado por influenciadores, pessoas do humor, etc. Tem algumas categorias que a gente sabe que ditam um pouco a forma como esse ambiente é usado, mas assim, tem que tomar muito cuidado na hora de se apropriar dos padrões usados por outros mercados e outros segmentos, porque é isso que o Rafa está falando. Não quer dizer que a influencer tal, que, né, sucesso, top, super seguidores no Instagram, está fazendo determinado tipo de vídeo, determinado tipo de stories, determinado tipo de ação, que você, advogado ou advogada, vai pegar exatamente aquele modelo, repetir no seu feed, no seu story, e você vai ter sucesso. Porque pelo simples motivo de que, muito possivelmente, o objetivo daquela pessoa, daquele influenciador, daquela pessoa de humor, a rede social é um objetivo diferente do seu. Se a gente estiver falando de advogados que estão buscando atrair clientes através desse trabalho. Tá? Então, uma dica legal e uma dica geral é assim, cara, marketing é ciência, é estudo, é base. Então, assim, vai para as bases de marketing. Estava falando agora, antes de entrar no ar, dos 4 P's de novo. A gente estava lá nós falando de P, de praça, promoção, enfim, que são conceitos básicos lá de trás, que as pessoas estudam há 30 anos, 40 anos, e que até hoje em dia são aplicados. Exatamente. Então, assim, vai para a base, cara. Fazer marketing não é só repetir coisas que você viu no Instagram do vizinho, que você viu no YouTube do vizinho, ou que você viu no TikTok. Marketing é entender quem é fazer pesquisa, é fazer análise, é usar os dados a seu favor, é entender quem é o seu cliente, é trabalho de base mesmo, é trabalho de estudo. Exatamente. Não é olhar e fazer. A gente até brinca com o exemplo do mundo da luta, assim, às vezes você olha uma pessoa lutar e fala, pô, fazer boxe é fazer esse movimento aqui, é fazer o soco, ou numa luta de Muay Thai, fazer um chute, é só isso daqui. Mas quando você vai estudar, entender aquilo, você vê que atrás de um golpe tem toda uma técnica. Num soco, por exemplo, tem movimento de cintura, de quadril, tem movimento de ombro, tem movimento de braço, até chegar no seu punho, tem uma série de movimentos antes, e muitas vezes as pessoas, quando olham o Instagram ou a rede social de alguém, vê só o punho, não vê lá atrás, como é que o corpo se mexe, como é que o ombro se estica para você dar um soco de maneira correta. Esse exemplo do esporte é muito interessante, né? Porque toda vez que um esporte começa a fazer sucesso, eu me lembro, gente, eu sou de uma geração aqui que já perto dos 40, então eu me lembro muito bem quando o Gustavo Kirten apareceu, né? Então, assim, um tenista brasileiro tendo muito sucesso e etc, e todo mundo assistia os jogos e tal, mas no geral, assim, o tênis não era um esporte que estava no nosso dia a dia. E aí, todas as pessoas começaram a assistir os jogos e a gente torcia, mas a gente não sabia exatamente porque a gente estava torcendo. E aí as pessoas começavam a ver matéria na TV e acompanhar, e aí prestar atenção no que o locutor estava dizendo sobre o golpe, o lance, né, o jeito, a manobra tal que ele fazia com a raquete e etc. Né? E aí você ia conversar, sei lá, ia para uma conversa de bar, sentava 2, 3 pessoas para falar sobre o jogo do Gustavo Kirten e parecia que todo mundo era super entendido de tênis. Mas quando aquelas mesmas pessoas que estavam vendo o Guga jogar, que estavam ouvindo os locutores falando sobre porque o backhand é assim ou etc. Se aquelas pessoas fossem pegar uma raquete e entrar em quadra, com toda a teoria que eles ouviram, né, com tudo que eles viram o Guga fazer, se fosse fazer o tal do backhand, talvez ia tentar reproduzir
e muito possivelmente não ia reproduzir da maneira correta e certamente longe da maneira como o Guga fazia. Ou seja, para fazer um bom backhand, ele tem que passar por um treinamento. Tem uma base, ele tem que entender a base daquilo. Não quer dizer que você vai precisar treinar anos para fazer um bom marketing, mas você precisa entender os fundamentos para você entender a técnica e aí você conseguir aplicar corretamente em qualquer coisa na sua vida. Em qualquer outra ciência, né? Inclusive na ciência que vocês aplicam, né? Não adianta... Inclusive na cozinha. Às vezes você vê um prato super bonito e aí você acha que é só botar aqueles ingredientes ali, mas você precisa da base. Mas aí, por falar em bases, né? Agora vamos falar de dicas, falar de como é que a gente resolve essa questão, ou pelo menos começa a resolver, né? Porque assim, a gente começou esse papo falando que a origem desse problema da pessoa não conseguir atrair a atenção do cliente na rede social, geralmente está lá nas bases, né? No começo, ou de formar um público que não é o público adequado, ou de não fazer a abordagem adequada. E aí, o recado a solução também está na origem, tá? A solução também está no começo. A solução não está naquele conteúdo, naquilo que, assim, o que vai para o seu feed, o que vai para o seu story, o que vai para o seu site, para o seu e-mail, para o seu grupo do Telegram, aquilo é o resultado de algo que você começou a construir antes, né? É esse exemplo que a gente está dando, né? Quando o lutador vai dar um soco, teve ali um período de treinamento e mesmo na hora de projetar o movimento, ele não só esticou o braço, né? Então, e aí, como é que a gente começa a resolver isso, né? Conhecendo o seu público. Nossa, parece que é uma coisa simples, né? Assim, parece que a gente está dando uma resposta óbvia para uma questão, mas é simples, mas não é tão fácil, né? Porque, assim, conhecer o seu público, né? Saber é mais do que saber a pessoa ou o perfil de pessoa com quem você quer se conectar. Então, eu falei aqui já hoje de se você é um advogado que trabalha com direito do consumidor, né, quer atender consumidores, e aí você fala, eu quero atender consumidor de determinada classe social, que tenha determinada idade e problemas com esse tipo de relação de consumo. Isso é um primeiro passo. Depois que você faz esse mapeamento, é a hora de você mergulhar a fundo no comportamento dessas pessoas, porque é disso que a gente está falando quando a gente está falando de marketing, principalmente, né? E principalmente de marketing em redes sociais. Se você não compreender a forma, né, como aquelas pessoas se comportam nesses canais, ou em quais canais essas pessoas estão e como elas se comportam em cada um desses canais, você não consegue conectar com os interesses dela, né? E assim, conectar com o interesse das pessoas é o que faz você dispersar a névoa, né? Chamar a atenção. Então, eu acho que assim, o que eu queria deixar de recado é isso, assim, né? Você conhecer o seu público, compreender esses comportamentos, né? De que forma as pessoas com quem você quer se conectar, como que elas usam o Instagram, o Facebook, onde que elas buscam informação sobre o tipo de conteúdo que você quer produzir. Uma coisa que eu gosto muito, e já para deixar como dica, é assim, cara, começa pela dúvida. Quais são as dúvidas que essas pessoas têm? Quais são as dúvidas que o seu público tem, que o seu potencial cliente tem, sabe? E aí, para você descobrir isso, a Mari selecionou uma dica aqui legal, que inclusive a gente usa aqui no Tá Ligado. A gente usa mesmo. Assim, então eu queria deixar, primeiro um convite aqui, para quem ainda não assistiu a aula, a gente, além das lives de sexta-feira, a gente está fazendo uma série de aulas gratuitas aqui no Instagram, que é o Imersão em Marketing Jurídico, toda terça-feira às 8 horas. E lá tem muitas dicas práticas, assim. Aliás, lá só tem dica prática, tá? Coisa que você vai assistir, 20 minutinhos de aula, vai aplicar para você poder ter melhores resultados aí no teu trabalho de marketing jurídico. E aí, uma das aulas, agora eu não vou me lembrar qual foi o número, porque já tem pelo menos umas 5 aulas lá. Mas uma das aulas eu falei como ensinei um método, né, um processo para você descobrir o que o seu cliente quer ver na rede social, que é um método, sim, uma maneira, né, um processo de pesquisa
que vai te demandar só tempo, tá? Você não vai usar nenhuma ferramenta mirabolante, né? Vai usar, se você tiver papel, caneta e alguns minutos, você consegue aplicar o método que eu ensinei lá. Então, vá no nosso IGTV, dá uma olhada na série Imersão em Marketing Jurídico e procura a aula que eu ensino como descobrir o que o seu cliente quer ver nas redes sociais, tá? Então, ali é um passo a passo, tá? Para você começar a entender esse comportamento, né? Começar a entender sobre as preferências e uma coisa que a gente chama que são os hábitos de consumo de informação, né? De que forma essa pessoa consome informação no dia a dia e informação que está relacionada ao seu negócio. E a outra dica que eu quero deixar aqui é uma dica tão simples quanto faça perguntas para as pessoas. Pergunte para as pessoas. Eu falei isso ontem na minha palestra, tenho falado isso bastante recentemente, que se você tem clientes hoje, se você já teve clientes, ou se você está começando, ainda não teve clientes, mas tem no seu círculo de relacionamento pessoas que representam um perfil de cliente que você quer atrair, você pode simplesmente perguntar para as pessoas, né? Elenca, seleciona assim, algumas perguntas que você gostaria de fazer em relação a quais são os canais, né? Quais redes sociais você acessa, uma entrevistazinha mesmo, quais redes sociais você acessa, como que você busca conteúdo jurídico e etc, etc, né? Como é que você se informa sobre determinado assunto, faz umas perguntas, anota, e esse já é um caminho. Tenho dica bônus. Dica extra, tá? De novo, se você já tem cliente ou já teve clientes, para assim, não, mas eu não quero importunar o meu cliente, não quero importunar as pessoas de fazer entrevista nenhuma e tal. Tudo bem. Tem um outro método, tá? Esse processo que eu comentei, que tá lá na aula do Imersão em Marketing Jurídico, você não precisa perguntar nada para ninguém, você consegue fazer sozinho, sozinha, tá? Então, não deixa de ver lá. Uma outra coisa que você consegue fazer sozinho ou sozinha é parar um minutinho para pensar quais são as 5 principais perguntas que todo cliente faz para você quando você vai conversar com ele para eventualmente negociar um trabalho, tá? Quais são as 5 principais dúvidas que o seu cliente tem em relação ao seu trabalho, em relação ao seu negócio, em relação à matéria do direito que você é especialista? 5 dúvidas, tá? Se você conseguir listar essas 5 dúvidas, perguntas que as pessoas sempre te fazem, você vai ter 5 linhas de conteúdo, porque cada uma dessas dúvidas você consegue desdobrar em um monte de conteúdos e aí você consegue perceber o que a gente estava falando aqui desde o começo. Qual é a abordagem que as pessoas esperam sobre esse conteúdo que você pode produzir? Porque se você responde uma dúvida de uma pessoa, você já está ajudando ela, porque ela provavelmente perguntaria isso, ou ela está com dúvida mesmo e ela gostaria de saber aquela informação. Então, se você, no seu conteúdo, já responde isso, além de ajudar a pessoa, você ainda facilita, porque é menos um obstáculo, no caso, numa relação dela de contratação no futuro, porque ela já eliminou aquela dúvida, você já explicou aquilo para ela. Quantas vezes qualquer um de nós aqui, tá? A gente estava lá na nossa rede social e a gente viu um conteúdo que respondia exatamente uma dúvida que estava na nossa cabeça sobre determinado produto ou serviço, e você fala, gente, mas parece que a pessoa leu a minha mente. Eu sempre quis saber isso sobre determinado assunto. Não leu a sua mente, ela fez um estudo de persona muito bem mapeado, tá? E é isso que a gente está propondo que você faça também. Isso vira referência, né? Porque uma pessoa que lê um conteúdo legal, uma pessoa que lê um conteúdo que faz sentido para ela e ajuda ela volta. Ela volta para buscar mais daquilo. Então, você ainda vira referência. Ela volta ou ela segue, né, naquele caminho. Assim, eu pelo menos, tenho esse tipo de comportamento de uso no Instagram, por exemplo. Né? Se eu vejo um conteúdo que faz muito sentido para mim, ou que fura a minha névoa ali de conteúdo, né, que me chama a atenção e que me entrega algo muito relevante, o meu primeiro movimento é ir no perfil da pessoa ver se tem mais daquilo. Sempre vou lá dar uma olhadinha, né? E aí, assim, se tem mais
2, 3 posts que eu acho que faz sentido, aí eu já estou seguindo aquele perfil. Exatamente, é isso que acontece, gente. Então, assim, isso é muito, muito comum. Dei o meu relato pessoal aqui de uso do Instagram. Eu sou assim também. Mas eu acho que isso é muito comum, né? Se você vê, então... essa dica que a gente deixa, tá? Conheça muito bem o seu público. E aí vou recapitular aqui, porque eu acho que a gente deu as dicas assim, né? Então vamos lá. Dica número 1. Primeiro você tem que mapear, assim, né? Pensar quem são as pessoas com quem eu quero me conectar. Pensar nas características gerais dela, né? Região, o clássico, tá? Localização, região geográfica, idade, enfim, né? Faixa etária, idade, faixa etária. Mas, enfim, faixa etária, situação econômica, enfim. O clássico mapeamento sociodemográfico do teu público-alvo. Fazendo esse mapeamento, você tem 3 formas de entender como essas pessoas se comportam na hora de consumir conteúdo, consumir informação nas mídias digitais. Uma forma é um processo, não vou me alongar aqui porque o nosso tempo está acabando, mas assim, é um processo que eu mapeei, um processo que eu ensinei lá na série Imersão em Marketing Jurídico, está lá no nosso IGTV, um processo que você consegue fazer sozinho, sozinha, você, um pedaço de papel e alguns minutos, tá? Então dá uma olhada lá. O outro é perguntar para as pessoas, perguntar para o seu cliente, para o seu ex-cliente, para as pessoas do seu círculo de relacionamento que tem o perfil do seu cliente, né? O que eles gostariam de saber sobre o seu trabalho, quais são os canais que eles mais acessam, e o que eles fazem nesses canais. E o terceiro, a terceira forma é você listar quais são as 5 principais dúvidas, as 5 coisas que todo mundo te pergunta sobre determinado assunto, sobre a sua atuação como advogado, como advogada. É isso, Rafael? É isso. Né? Por hoje foi isso. Acho que, bom, eu espero que essas dicas ajudem vocês, né? Fiquem ligados aqui. E, por fim, não menos importante, deem uma olhada no link que a gente deixou na nossa bio, tá? De uma coisa que a gente está preparando. Na semana que vem a gente vai falar melhor sobre ela, tá? Mas já tem, para quem tiver curiosidade, lá no link da nossa bio já tem mais informações. Há uma novidade que vem aí em outubro. Tchau, tchau, gente. Pessoal, valeu. Tchau, obrigada. Até a próxima análise de marketing jurídico.